O maior desastre da história da Coreia do Sul em tempos de paz, que foi o desabamento do shopping Sanpun em 1995, que acabou tirando a vida de 502 pessoas e deixando 937 feridas. É um acontecimento extremamente triste na história desse país e envolve muita ganância, corrupção e relatos emocionantes das pessoas que sobreviveram a esse acidente. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia tomando um cafezinho. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve porque tem vídeos novos toda terça-feira. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado ali da história da Coreia do Sul, que envolve muitas causalidades, então eu queria deixar de aviso aqui para vocês no começo do vídeo, só que eu não vou veicular nenhum tipo de imagem ou descrição explícita sobre o assunto. Como existem muitos sobreviventes, especialistas que analisaram a situação e deram seus relatos, o foco desse vídeo vai ser mais para dar a voz para essas pessoas e para nos fazer refletir e garantir que um evento como esse não aconteça novamente. Como sempre, as fontes estarão na descrição, então vamos começar. A história de hoje começa muito antes dos proprietários lá do terreno ainda pensarem em construir o shopping Sanpun. Na verdade, começa na década de 50, lá na Coreia do Sul, logo após a Guerra da Coreia. Uma coisa que impressiona muita gente até hoje é a rapidez que a Coreia do Sul conseguiu se desenvolver economicamente, mesmo após a devastação de uma grande guerra, né? Então, entre as décadas de 1950 e 1990, o país não só se reconstruiu, mas também virou um país extremamente rico em desenvolvimento tecnológico, econômico e também teve o aumento mais rápido de PIB médio per capita do mundo durante essa época. O país rapidamente entendeu que desenvolvimento e urbanização vinham lado a lado, então eles investiram bastante em infraestrutura e um desses booms de construção e de aumento da infraestrutura do país aconteceu na década de 80, quando a Coreia do Sul sediaria os Jogos Olímpicos de Verão em 1988, lá em Seul, na capital do país. Então, vários prédios e novas lojas começaram a ser construídos ali no país, quase todos ao mesmo tempo, vários projetos de construção, e um deles era o projeto do prédio Sanpun. Em 1987, um empresário chamado Lee Jun e o seu filho tinham interesse de construir um prédio em um lote que pertencia aos dois. Esse lote, na realidade, era um aterro sanitário que ficava localizado ali numa das regiões mais ricas de Seul, que era Socho. E assim, era uma região muito bem localizada, com vários prédios novos ao redor, então seria uma região ideal para construir um shopping com várias lojas de departamento, porque muitas pessoas estariam andando por ali. Só que esses dois empresários tiveram alguns contratempos, digamos assim. Primeiro que o plano original para aquele ex-aterro sanitário era para virar um complexo de prédios residenciais de apenas 4 andares e não um grande centro comercial. Só que aí começaram as construções, o prédio começou a ser erguido, a planta era baseada num complexo de casas mesmo, de apartamentos, né, no caso. E o empresário lá, Lee Jun, decidiu da noite pro dia que ele queria mudar tudo e transformar em um shopping. Claramente isso era uma tentativa do grupo Sanpun, que é a empresa lá do Lee Jun, de lucrar ainda mais com o projeto, porque como tava ali os Jogos Olímpicos próximos de acontecer e era uma região bem localizada, com certeza um shopping lucraria muito mais do que um local residencial. Só que o problema é que projetos de construção como esses não são bagunça não, e existem necessidades bem específicas se você vai construir um apartamento ou um shopping. Um exemplo é que quando começaram as construções, a construtora já tinha planejado a quantidade de colunas que deveriam ser erguidas, só que aí quando virou o projeto de um shopping, para que o espaço pudesse comportar escadas rolantes, algumas dessas colunas foram derrubadas. Esse tipo de decisão tinha impacto direto na segurança do prédio, então obviamente a construtora que estava trabalhando nesse projeto, que é a Woosung Construction, se recusou a fazer essas alterações. Mas isso não impediu de forma alguma o grupo Sanpun, porque assim,
por dinheiro e com dinheiro, algumas pessoas são capazes de tudo, né? Essa antiga construtora foi demitida logo após eles recusarem fazer o trabalho e o Grupo Sampun acabou contratando uma equipe de construção interna lá deles que com certeza não teria nenhum tipo de objeção a essas mudanças irresponsáveis dos proprietários. As construções continuaram, mas essa não foi a última decisão em cima da hora dos proprietários, não. Lembra que eu disse que o plano era construir um complexo de apartamentos de apenas 4 andares? Então, de um dia para o outro, os proprietários decidiram que agora o shopping que estava sendo construído teria 5 andares, exatamente para aproveitar ainda mais desse espaço de construção e lucrar em cima disso. O problema é que na época haviam restrições para a quantidade de andares que lojas de departamento e esses shoppings podiam ter, então eles não poderiam construir um 5º andar teoricamente, mas o Grupo Sampun conseguiu mais uma vez desviar dessas restrições. Não entendo exatamente como eles conseguiram burlar as regras, mas teoricamente shoppings não poderiam atingir 5 andares. Então os proprietários decidiram que iam construir uma pista de patinação no 5º andar e de alguma forma eles conseguiram permissão para essa construção, porque talvez esse ringue de patinação não fizesse parte, teoricamente, do shopping. Não sei se era só, tipo, lojas que não poderia. Mas logo após o início dessa obra, os proprietários já mudaram de ideia de novo, já pediram mais uma modificação e falaram que não queriam mais essa pista de patinação lá no 5º andar e que, em vez disso, a construtora erguesse uma praça de alimentação. E qual a diferença entre construir um ringue de patinação e uma praça de alimentação? O problema é que é toda a diferença. Primeiro eu vou falar o óbvio, né? Porque tem várias máquinas e equipamentos de cozinha que são extremamente pesados, precisa de uma tubulação especial, vários canos passando ali pelo chão, então seria uma estrutura completamente diferente. Além disso, lá na Coreia especificamente, é extremamente frio durante o inverno. Então a maioria das casas e os restaurantes, que são lugares onde as pessoas passam bastante tempo, tem um sistema de aquecimento que fica no chão. E para isso é preciso criar uma tubulação especial e que o chão em que fique essa tubulação seja muito mais grosso. Só que nenhuma dessas alterações foi realmente feita. Eles construíram uma praça de alimentação que no final ficou 3 vezes mais pesada do que o plano inicial e eles não fizeram nenhuma modificação no número de pilastras, na quantidade de reforço de materiais no chão. Isso tudo implicava no aumento da tensão ali das colunas que seguravam esse andar extremamente pesado. Sem contar que, tipo assim, se vai virar uma praça de alimentação, provavelmente também vai pesar pelo número de pessoas que vão frequentar esse andar o tempo todo. Com certeza vai ter muito mais gente ao mesmo tempo numa praça de alimentação do que, assim, numa pista de patinação. Além dessa construção irregular do 5º andar e as várias decisões que foram tomadas apenas por ganância, parece que o Grupo Sampun até tentou economizar nos materiais que seriam colocados nas pilastras da obra. Olha só, era para eles reforçarem e na verdade eles tiraram o material. Parece que as colunas de uma construção daquele tamanho deveriam ter no mínimo 80 centímetros de diâmetro e 16 barras de reforço entre as colunas para que pudesse sustentar essa quantidade de andares. Mas depois que a tragédia aconteceu, descobriram que foram usadas pilastras de apenas 60 centímetros de diâmetro e apenas 8 hastes de reforço, ou seja, metade da quantidade indicada. Segundo o professor Lan Chan, que é engenheiro da Dankook University, que avaliou lá a planta do projeto, ele descobriu que essas alterações reduziram a resistência do prédio todo pela metade. Isso é ridículo, assim. Era para eles estarem investindo em reforçar mais os pisos e, na verdade, eles retiraram material. Também foi descoberto que o espaçamento entre as pilastras era maior do que o desejado, porque, mais uma vez, os proprietários estavam priorizando o lucro, porque assim eles teriam mais espaço para as lojas e eles ganhariam mais dinheiro com menos pilastras. Esse professor também disse que esses cálculos são feitos com uma grande margem de segurança. Então, apesar dessas decisões serem irresponsáveis e perigosas, teoricamente, talvez essas pilastras aí bem menores conseguissem segurar esse prédio inteiro.
Como nós sabemos, infelizmente não foi o caso, e obviamente tinham vários fatores que favoreciam um acidente. Só que a última decisão irresponsável dos proprietários realmente serviu de estopim para a tragédia que aconteceu em 1995. A instalação de unidades de ar-condicionado. Primeiro eu vou narrar cronologicamente tudo que aconteceu naquele dia especificamente, e depois eu vou explicar para vocês o porquê as unidades de ar-condicionado foram as culpadas, ou pelo menos assim, a gota d'água para o prédio desabar. O dia 29 de junho de 1995 parecia um dia comum para todos os visitantes e lojistas do Shopping Sampun. O prédio, que inaugurou em julho de 1990, contava com pelo menos 40 mil visitantes por dia que entravam e saíam e também garantiam lucros para o Grupo Sampun. A única coisa de diferente que estava acontecendo naquele dia é que o ar-condicionado de todo o prédio foi desligado. Isso seria bem estranho lá na Coreia do Sul, porque estava no auge do verão e lá é extremamente quente durante o verão. Então seria bem desconfortável para as pessoas fazerem compras enquanto estão suando lá, né? Então as pessoas acharam isso meio estranho. Os lojistas que têm acesso a informações assim do backstage, digamos assim, descobriram que alguns restaurantes do quinto andar tinham sido fechados para inspeções, porque encontraram uma grande rachadura do tamanho de um punho de uma pessoa ali em uma das colunas. Algum tempo depois, algumas horas depois, né, algumas lojas do quarto andar também foram fechadas para reparos. Os lojistas continuaram trabalhando normalmente até mais ou menos entre 6h30 e 6h50 da noite, quando todo mundo do shopping ouviu um barulho muito alto vindo do quinto andar do prédio. Isso já preocupou todo mundo imediatamente, mas nem deu tempo para as pessoas entenderem o que estava acontecendo, se significava algum tipo de perigo, porque logo escutaram um outro barulho muito mais forte, um estrondo, e o barulho dos alarmes de segurança do prédio. Algumas pessoas descreveram esse barulho como o som de um trem chegando na estação. E foi uma questão de segundos para toda a ala sul do Shopping Sampun desmoronar completamente. Caiu do quinto ao primeiro andar, andar por andar, em aproximadamente 20 a 30 segundos apenas. A última coisa que 1.500 pessoas que estavam lá dentro do prédio viram foi correria, gente tentando se salvar, sair pelas portas de emergência. Só que não adiantou de muita coisa, porque foi realmente questão de poucos minutos, todo o prédio desabou e as pessoas acabaram soterradas em camadas e camadas de concreto. Uma das sobreviventes, identificada como Park, descreveu a situação da seguinte forma: ouvimos aquele som e as pessoas começaram a correr aqui e ali. De repente, um pedaço de concreto caiu na minha cabeça e eu fiquei inconsciente. Quando acordei, estava completamente cercada pela escuridão e todos os lados ao meu redor estavam fechados. Não havia espaço. Gritei por socorro e bati no cano de aço ao meu lado, mas eles não podiam me ouvir do lado de fora. No espaço onde eu estava presa, eu consegui esticar os braços, mas logo depois o teto começou a cair e eu não conseguia virar meu corpo. E a Park foi um caso à parte, porque ela não teve nenhum machucado grave, digamos assim. E eu não vou dizer, né, que ela teve sorte, porque com certeza não é isso, mas várias pessoas acabaram perdendo suas vidas na hora que o acidente aconteceu, ou muitas delas ficaram soterradas e machucadas. As equipes de resgate chegaram relativamente rápido, porque elas foram chamadas meio que imediatamente pelas pessoas ao redor que, né, presenciaram esse acidente em primeira mão e estavam chocadas ali do lado de fora sem saber o que fazer. Entre elas tinha uma amiga da Park que tinha combinado de encontrar com ela ali do lado de fora do shopping. E ela falou que estava absolutamente chocada, sem entender o que estava acontecendo. E quando ela viu, ela já estava ali tentando cavar os escombros, sem saber o que ela estava tentando encontrar. No entanto, os bombeiros logo descobriram que os equipamentos que eles tinham levado provavelmente não seriam suficientes para conseguir procurar os sobreviventes, porque tinha sido um acidente muito mais grave do que eles tinham imaginado. Segundo um documentário da Discovery, os bombeiros não podiam utilizar máquinas mais pesadas para ajudar nesse resgate, digamos assim, como guindastes, escavadeiras, porque tinham muitos sobreviventes que estavam soterrados ali embaixo daquele entulho e eles tinham medo de esmagar essas pessoas usando esses equipamentos.
Além disso, os detectores de calor e os cães farejadores que foram levados não seriam suficientes para resgatar todo mundo, porque foram 1.500 pessoas que estavam lá no prédio naquele dia, numa área gigantesca, e algumas das pessoas podiam estar soterradas 5 andares abaixo ali daqueles escombros. Então, o único jeito que os bombeiros encontraram era de tirar peça a peça ali do concreto, dos escombros, para tentar encontrar as pessoas. Essa situação não era perigosa só para os sobreviventes, mas também para os bombeiros que estavam trabalhando ali no resgate. Porque como no subterrâneo ali do shopping era um estacionamento e tinham vários carros, quando tudo desabou, muitos deles começaram a vazar petróleo, etc. E começaram pequenos incêndios ali embaixo dos escombros, o que levantava muita fumaça tóxica e era perigoso até para os bombeiros. Para apagar esses incêndios, eles tiveram que usar água de mangueira, né? E essa água acabou afogando alguns dos sobreviventes que estavam ali nos escombros. Além disso, tinha outra preocupação com as equipes de resgate, que grande parte do prédio já tinha desabado, mas tinha uma grande coluna da parte do lado do shopping que ainda estava de pé e não estava sendo sustentada por praticamente nada. Era ainda um grande medo das pessoas de que aquela coluna gigante, que 5 andares, ia desabar a qualquer momento. Então o prefeito de Seul acabou até cancelando as buscas pelos sobreviventes por um tempo, até que essa parede fosse estabilizada usando cordas e cabos de aço para a segurança dos bombeiros. Era uma situação extremamente delicada, porque tinha famílias e amigos dos sobreviventes que sabiam que eles precisavam agir o mais rápido possível, eles não conseguiriam encontrar os seus entes queridos com vida, mas ao mesmo tempo não podia causar mais causalidades dos bombeiros, das equipes de resgate, então era uma situação extremamente delicada. Após 52 horas do desabamento, 24 pessoas foram resgatadas com vida e todas essas pessoas estavam em uma salinha de funcionários especiais, porque eles eram todos faxineiros e funcionários ali do shopping que estavam numa salinha que era no subterrâneo do shopping e que, por incrível que pareça, permaneceu intacta. Mas essa tarefa não foi fácil de qualquer forma, porque as pessoas estavam trancadas lá, andares embaixo de concreto, e eles não tinham nenhum tipo de comida, água ou até ar, assim. Então era uma situação desesperadora. Assim que a equipe de resgate localizou esse grupo de pessoas, eles usaram um tubo de aço para distribuir mantimentos para esses sobreviventes. Então eles enviaram comida, água e, para circular mais oxigênio até lá embaixo. Demorou um total de 13 horas até que essas pessoas pudessem ser resgatadas a partir do momento em que elas foram localizadas, porque os bombeiros literalmente tiveram que cortar canos de aço ou peças maciças de concreto até chegar nelas. E mesmo quando chegaram mais perto, esses sobreviventes tiveram que se untar em óleo vegetal para conseguir passar por um espacinho minúsculo que conseguiram, assim, para resgatar essas pessoas. Depois dessa etapa do resgate, uma pessoa aqui ou ali foi encontrada no meio dos escombros, principalmente graças a outros sobreviventes que falava ali para a equipe de resgate onde possíveis pessoas podiam estar, porque elas escutaram ou porque elas sabiam que estava trabalhando naquele dia, então elas conseguiram ser localizadas. Mas eu não consigo imaginar o número de pessoas que estavam ali enterradas vivas, que foram soterradas no meio dessa quantidade de, entulho, e elas não puderam ser resgatadas a tempo, elas acabaram sucumbindo aos seus ferimentos, ou até, aquela água dos bombeiros acabou afogando muita gente. Passou uma semana e a equipe de resgate decidiu tomar uma decisão drástica, que foi usar aquelas máquinas pesadas que eles não podiam usar no início, como escavadeiras e guindastes, porque a partir desse ponto eles não tinham tanta esperança de que encontrariam outros sobreviventes com vida, e a partir desse ponto a operação se tornou mais uma operação de resgate das pessoas que já haviam falecido.
Mas, desafiando todas as expectativas, algumas pessoas ainda foram encontradas com vida após 10 dias do desabamento, que foi o caso de um lojista que ficou preso ali entre os escombros, extremamente ferido, mas que ele falou que sobreviveu graças à água das chuvas e dos bombeiros quando eles tentaram apagar o fogo, então ele conseguiu beber essa água e sobreviver. E ele também se manteve entretido, brincando com um brinquedo infantil que estava lá preso nesse buraco ali entre os escombros. E lembra da Park que eu falei antes? Ela foi encontrada após 16 dias do desabamento. Foi quase que um milagre, assim, para a equipe de resgates. E ela sobreviveu da mesma forma que aquele outro lojista que foi bebendo água das chuvas e se mantendo ali concentrada, pensando que ela seria resgatada em algum momento. Mas não deixa de ser incrível que ela conseguiu sair de lá com vida. Segundo ela, o resgate aconteceu da seguinte forma. Ouvi máquinas barulhentas acima da minha cabeça e pensei, é isso, vou morrer. Comecei a bater com todas as minhas forças, nos escombros ao redor. As máquinas pararam e eu ouço uma voz chamando, tem alguém aí embaixo? Estou salva, vou viver. E a Park foi a última pessoa a ser resgatada com vida, mas o que mais dói são os relatos dos parentes, das pessoas que não foram encontradas nunca. Então, teve gente que até 6 meses depois do desabamento ainda acampavam na frente dos escombros, porque, por exemplo, segundo uma mãe que perdeu a sua filha de 19 anos, ela falava que quando ela ia para casa, ela se sentia desconfortável e não sabia o que fazer. Então, quando ela chegava lá na frente dos escombros e mantinha as esperanças de que de alguma forma a filha dela voltasse para casa, ela se sentia melhor. É de partir o coração mesmo, assim. No total, 502 pessoas perderam suas vidas e outras 937 saíram feridas. E foi o maior desastre na história da Coreia do Sul em tempos de paz. Muitas pessoas queriam saber exatamente o que tinha acontecido. Depois dessa tragédia, começaram a desenterrar todos os podres do grupo Sampun, desde as decisões irresponsáveis, escândalos de corrupção, e também foi à tona um fato ainda assustador que aconteceu naquele mesmo dia do desabamento mais cedo. O zelador do prédio, que foi identificado apenas como o Sr. Lee, deu entrevistas para a mídia depois e disse que no dia do desabamento tiveram problemas lá, foram encontradas grandes rachaduras no 5º andar, lá perto dos restaurantes, e ele falou que essas rachaduras eram enormes, realmente dava para caber o braço de uma pessoa dentro dessas rachaduras. Além disso, ele falava que o piso do 5º andar estava visivelmente desbalanceado, meio empenado assim, e que as pessoas costumavam ouvir barulhos de rachaduras ou como se o concreto estivesse mexendo. A administração do prédio, então, chamou um engenheiro estrutural naquele dia para dar uma olhada nessas rachaduras. Ele verificou tudo, tirou fotos e tem algumas notícias que dizem que esse engenheiro falou que a estrutura era sólida e tem outras pessoas que dizem que esse engenheiro pediu para que evacuassem o prédio imediatamente, mas foi ignorado. O que nós sabemos é que os funcionários sêniores, que são lá de mais alta patente do shopping, e os proprietários, claro, foram embora do prédio naquele dia, porque eles não queriam se arriscar caso acontecesse alguma coisa. O que parece é que tinham evidências sólidas de que o shopping tinha alguns problemas sérios estruturais e que, por via de dúvidas, era melhor fazer uma inspeção maior e evacuar o prédio naquele dia, mas nada disso foi feito. Não se sabe se é por ingenuidade dos proprietários que achavam que não seria um big deal, que não era tanto perigo, ou porque eles eram realmente extremamente gananciosos e não tinham um pingo de empatia e não podiam perder um único dia de vendas. E lembra que eu falei que o estopim dessa tragédia foram os ar-condicionados? Então eu vou explicar para vocês exatamente o que aconteceu naquele dia em específico para que aquelas grandes rachaduras se formassem. Todas as pessoas que trabalhavam no shopping já sabiam que toda vez que ligava o ar-condicionado, que eram grandes unidades, a gente tem que pensar que shoppings são lugares imensos, então não são ar-condicionados desses que a gente tem nas nossas casas, são unidades gigantescas, extremamente pesadas. Toda vez que ligava, fazia ali um terremotinho
no prédio. Então, 2 anos antes do desabamento, a equipe lá do prédio, da administração, retirou 3 grandes unidades de ar-condicionado, que eram as maiores responsáveis pelos tremores que faziam ali no shopping. E mesmo eles sendo extremamente pesados, a decisão foi não retirá-los com guindastes por fora, assim, do prédio. Na verdade, eles foram colocados em grandes rolos e meio que arrastados pela cobertura do prédio. E nesse caminho foram deixadas várias rachaduras, porque de tão pesado que era mesmo. E uma dessas rachaduras se formou bem em cima da coluna 5E, que é a que tinha quebrado na manhã do colapso. Como eu falei antes, talvez essas colunas e os materiais ainda enfraquecidos ainda conseguissem segurar o peso do prédio totalmente, mas assim, eram muitos fatores irresponsáveis, um em cima do outro, e aí quando formou essa primeira rachadura na coluna 5E, era impossível de evitar que esse acidente acontecesse, porque por 2 anos a rachadura só foi aumentando e aumentando, e quando ela finalmente cedeu essa coluna, o resto não seria capaz de segurar, porque eles usaram pouco material, não estava bem distribuído, então o telhado do 5º andar caiu e foi derrubando tudo que estava por baixo. E vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com os proprietários do grupo Sampun. Como resultado da investigação que foi conduzida logo após o desabamento, vários administradores sênior ali do grupo Sampun foram acusados criminalmente. No caso, o presidente do grupo Sampun, que é o Lee Jun, foi acusado de negligência e recebeu uma sentença de prisão de 10 anos e meio. Só que ele fez um recurso lá e essa sentença foi reduzida a 7 anos e meio. E ele acabou morrendo em 2003, logo após ser libertado. O seu filho, que também era presidente da loja, também foi sentenciado a 7 anos por negligência e corrupção. No entanto, quando foram fazer essas investigações, descobriram que o caso era muito maior do que só o shopping. Vários funcionários do governo, aproximadamente 25 pessoas, receberam penas de prisão ali que variavam entre 8 a 18 meses ou foram multadas por ter corroborado com a corrupção e inspeções ilegais ali no shopping. Então, com o passar dos anos, esses funcionários do governo tinham que ir lá no shopping verificar se estava tudo certinho, se passaria nas inspeções de segurança, e obviamente o shopping não passava. Então, os proprietários ali do grupo Sampun pagavam um suborno com muito dinheiro e esses funcionários aceitavam. Então foi um grande escândalo de corrupção também. E aí veio uma notícia super chocante que eu não consegui parar de pensar depois que eu li, foi que muitas pessoas começaram a se questionar quais outros prédios lá em Seul, e convenhamos, no mundo todo, são, na verdade, inseguros, não passariam numa inspeção, só que tem dinheiro ali envolvido e aí ninguém faz nada. Segundo uma reportagem do Great Disasters lá do Reino Unido, uma inspeção completa foi feita em vários arranha-céus lá de Seul, e essa inspeção revelou que apenas 1 a cada 50 poderia ser considerado seguro. 1 a cada 50. E 4 em cada 5 precisavam de grandes reparos. E 1 em cada 7 precisava ser inteiramente reconstruído. A sobrevivente Park, que foi resgatada 16 dias depois do acidente, ecoou um sentimento muito específico sobre essa situação. Se eles construíssem um prédio para morar, não o teriam construído tão descuidadamente e mal. Se as pessoas construíssem prédios com espírito e atitude de construir suas próprias casas, não acho que haveria outro desastre como o colapso de Sampun. Essa história é assustadora, extremamente triste e assim, nada mudou naquele local. Foram construídos apartamentos de luxo no local onde costumava ser o Sampun. E também foi criado um memorial para as vítimas desse acidente, mas, sinceramente, a corrupção continua e vários desses prédios continuam irregulares, nada foi feito depois disso, aparentemente. Talvez alguma coisa mais recente, algum tipo de legislação mais recente, mas até onde eu vi, nada foi muito que feito. Se vocês acharam esse vídeo tocante, eu sugiro outro vídeo que eu já fiz para o Café Investigativo, que foi sobre a tragédia de Sewol, que foi um navio, uma das maiores tragédias também na Coreia do Sul,
que acabou naufragando por causa de irresponsabilidades e ganância também. Ou se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada em todos os vídeos da playlist, ver outro caso que vocês acham interessante. E, né, agora novamente eu aviso pra vocês se inscreverem, porque tem casos como esse toda semana. A gente se vê na próxima terça e lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.